Glória a Deus. Colossenses 1, 13 e 14. Capítulo 1, versículo 13 e versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Amém? Talvez na sua esteja, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Talvez esteja assim na sua, né? É um versículo que eu estou sempre citando aqui, né? Constantemente eu falo esse versículo. Você pode vasculhar nas minhas ministrações. Muitas delas têm justamente o versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas. Minha versão, a Nova Almeida atualizada, nos libertou do poder das trevas. Né? Então nós temos sempre citado essa situação desse texto. E o título da mensagem desta noite é Redenção. Vamos falar um pouco sobre a redenção. Se você olhar o versículo 9, volta comigo seus olhos para o versículo 9, aí de Colossenses 1. Leia todo ele depois. Diz assim: por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, porque eles sabiam da fidelidade, da firmeza dos irmãos em Colossos, né? Então, por essa razão também, nós, desde o dia que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim vocês serão fortalecidos com poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Olha o versículo 11. Assim vocês serão fortalecidos com todo poder. Os romanos e gregos, era uma cultura greco-romana, de buscar o poder de forma espiritual, buscar mesmo nas entidades, onde eles faziam rituais, simpatias, tinham seus métodos místicos, e sempre se preocupavam em buscar poder para adquirir riqueza, saúde na família, para que fosse bem a plantação, que chuva descesse, que cultivasse. Eles criam nos poderes elementares, né? Os elementos, água, fogo, terra, ar, os espíritos nessas entidades. Então, falar em poder para eles, para aqueles que vieram desse mundo, você mostrava para eles um poder acima, muito maior, soberano, que é o poder do Evangelho, o poder de Cristo. Então, o apóstolo Paulo olha para eles, vê a alegria, verso 3, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus, quando oramos por vocês, desde que ouvimos que a fé de vocês tem em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, uma igreja frutificando, né? Fortalecido com o poder de Deus. Então ele apresentou, essas pessoas buscam um poder, mas há um poder maior, que é o poder do Evangelho. E quando chega ali no versículo 13, mostra que ele nos libertou do poder. A minha versão aqui fala poder das trevas, do império das trevas. Então havia um poder em que vocês se envolviam, místicos se envolvem, inclusive hoje, nos dias atuais, e que buscam desfrutar de alguma benesse dessas situações espirituais, mas Paulo mostra, ele nos libertou desse poder. Algum poder para libertar de outro poder tem que ser maior. É evidente. O próprio São Jesus disse assim, olha, o valente guarda bem armado a sua casa e protege, mas vindo mais valente do que ele. Ele desarma, ele derrota, ele vence aquele valente e saqueia os seus bens. Assim que Cristo faz. O inimigo de nossas almas, o valente, guardando nossas vidas, a casa que ele chama, né? Bem protegido, bem guardado. Aí vem o mais valente, que é Cristo Jesus. Vence o valente, amarra o valente, saqueia os bens e nos tira do império e do poder das trevas e nos transporta para o reino do Filho amado. Então, o versículo 14 diz:
em quem, nós estamos no reino amado, em quem temos a redenção e a remissão dos pecados. O que é redenção? Redenção, também do grego, quer dizer libertar mediante um resgate, um pagamento. Redenção é resgatar algo que era seu, tomar de novo, libertar, salvar, redimir, remir. Isso tudo são sinônimos de redenção. Então, Cristo, pelo sangue precioso, pagou o resgate daqueles que estavam nas trevas, no poder das trevas, libertando estes, tirando de um lugar de prisão para o reino do Filho amado. O Pai faz isso. Do reino de prisão, do reino das trevas, do império das trevas, desse poder maligno e maléfico, e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Isso é redenção. Então, nós olhamos para o capítulo 9, do versículo 29 e 22 de Hebreus. Ali está escrito assim, sem derramamento de sangue não há remissão. Então precisava ser derramado sangue, e não era sangue qualquer, sangue de bode, sangue de ovelhas. Isso são tipos, sombras daquilo que viria, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando nós olhamos para Filipenses 3:10, sempre estou citando também, nós temos que conhecer o poder. Vamos lá comigo, Filipenses 3, está pertinho aí, só virar uma página, no meu caso aqui Filipenses 3:10, diz assim, eu vou ler o 11 por causa... Não, vou ler o 10 mesmo. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar com ele na sua morte. Então você olha para o versículo 10 e você vai ver falando novamente do poder. Tomar parte, eu quero conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. A força, o poder que agiu na sua ressurreição. Isso eu quero conhecer. Nós olhamos para situações na vida das pessoas que elas não conheceram ainda o poder da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo, aquilo que ele fez para nós, Romanos 4:23, ele foi entregue por nossos pecados, Romanos 4:25, foi entregue por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Então, tudo isso faz parte deste processo da redenção. E a redenção é caríssima. Salmo 48, versículo 9, diz que o preço é muito alto. O preço da redenção da alma é caríssimo. E faltaria os recursos. Então, a mensagem que eu preguei faz tempo já. Eu acho que foi aqui nesse salão ainda, mas faz tempinho. Eu preguei, o título é O Último Centavo. O Último Centavo. Naquela passagem que você tem alguma coisa, alguém vai lá e paga, acerta, senão você vai ser levado pelo meirinho ao juiz, vai ser preso, não vai sair até que pague o último centavo. E tem seitas por aí que acreditam que ali fala do purgatório, que o dia que você pagar você sai, mas não paga e não sai, porque não tem como pagar, os recursos vão faltar, tá? Não tem como pagar. Mas nós temos uma sombra que está lá em Êxodo 12, verso 13, sobre a situação do povo saindo do Egito, sendo liberto do Egito. E quando você olha para o Egito, você tem ali uma figura, um tipo. O Egito tipificando o mundo e Satanás sendo tipificado pela pessoa de Faraó, que aprisionava, que escravizava, que pesava com açoites, que pesava com escravidão, a ponto do povo clamar. E Deus enviou então Moisés, um tipo, também uma pessoa que tipificava, uma tipologia de Cristo, o libertador. E aquele sangue foi passado nas portas, nas casas do Cordeiro, e que o Senhor disse que ia passar nas casas, e a casa que tivesse o sangue, ele não ia entrar, não ia matar. E é o que acontece conosco. Só não morremos porque nós somos vivificados, que estávamos mortos em ofensa e pecado, e agora não vamos morrer a morte eterna, que é a pior de todas, porque todos nascem mortos. E aqueles que não estão em Cristo estão mortos, e se não estiverem em Cristo, vão morrer a morte eterna, que é a segunda morte, lançado no lago que arde com fogo e enxofre, o Geena, aonde está vazio hoje, mas vai ser lançado o anticristo, o falso profeta, Satanás, os seus demônios e todos os ímpios, todo aquele que não tem o nome escrito no livro da vida. Pesado isso. Difícil falar essas coisas, né? Quando eu falo do inferno, é sempre bom falar com pesar no coração, porque nós estamos salvos em Cristo, estamos guardados nele. Mas multidões aí não rejeitam a Deus, não querem a Deus. Preferem viver no império das trevas e dizem, eu sou livre.
Mas você fuma há 40 anos. Não, mas eu sou livre. Mas você usa cocaína há 40 anos. Você tinha 70 quilos, está com 40 quilos só de droga. Mas eu gosto de ser assim, eu sou livre. Não, não é livre. Também tem uma outra mensagem no meu canal: livres escravos e escravos livres. Aqueles que pensam que são livres, mas são escravizados. E nós estamos escravizados ou no pecado ou somos escravos de Cristo. De alguma forma você vai ser escravo. Paulo, o apóstolo, diz: servo de Cristo, escravo de Cristo. Ou nós somos escravos das trevas, ou nós somos escravos de Cristo. E glória a Deus, porque nós somos escravos de Cristo. Somos súditos deles. Estamos lavados e remidos no sangue e servimos a Ele com alegria. Exatamente. Irmãos, redenção, então entenda, é um resgate. Olha só o que está escrito em Mateus 20, verso 28. Mateus 20, capítulo 20, verso 28, diz assim: somos escravos de Cristo, né? Que coisa linda. Seu jugo é suave, seu fardo é leve. Ele ensina bem. E aprender dele é bom aprender porque ele é manso e humilde de coração. Mateus 20, 28 diz assim. Vou ler o 27. Eita. Vou ler o 25, 26, 27, 28. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate, em redenção de muitos. E observe, não são todos. Muitos não são todos. E veio para ser o redentor, o resgate de muitos. Eu estava agora há pouco, antes de começarmos a ministração, falando sobre os decretos eternos de Deus, uma pincelada. E esse processo aqui de redenção, essa doutrina da redenção, faz parte de uma doutrina maior, que nós chamamos de os decretos eternos de Deus. Que João Calvino disse, terrível doutrina. Que algumas pessoas apontam o seguinte: olha, ela não é tão difícil de entender, ela é difícil de engolir. Para muitos é difícil de engolir, mas como é que um é eleito, outro não é, como é que um é salvo e outro não é? E é o que a Bíblia diz. E as pessoas pegam um versículo, não torce daqui, torce dali, buscam no contexto, mas mesmo assim ela continua levando para lá. É difícil de engolir. Mas se nós queremos glorificar Deus com a sua verdade, com a sua palavra, ela tem que ser na íntegra. Não posso torcer para o meu lado para me beneficiar ou para sustentar aquilo que eu acredito com a base no meu achismo, mas sustentar nosso pensamento, nossas palavras, nossas atitudes com o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele veio sim em resgate de muitos. Observe comigo, quer dizer, não todos. Observe comigo 1 Coríntios 1, 30. 1 Coríntios 1, verso 30, diz assim: Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para vós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Ele não é só o redentor, ele também é a própria redenção. Ele é o próprio resgate daqueles que estavam presos nas garras das trevas, do pecado, da mentira e do engano. Então ele veio para redimir. Se você olhar para Romanos 11, 25, 26, Isaías 59, 20 e 21, ele nos redime de todo o pecado. Olha comigo Romanos 11. Romanos 11, 25, 26. 11, 25, 26. Olha só o que diz. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem este mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. Veio o endurecimento em parte a Israel, até que tenha contado a plenitude dos gentios, os muitos que tem que completar, né? E assim todo Israel será salvo, como está escrito: o libertador virá de Sião e afastará de Jacó as iniquidades. Vou parar aqui. Então os pecados são perdoados, ele é redentor absoluto. Ele perdoa do pecado original e dos pecados atuais. Irmãos, você conhece muito bem, nós estamos ensinando aqui constantemente, daquelas pessoas que pensam como Pelágio pensava, como Armínio pensava, como essas pessoas pensavam, homens que tiveram uma conduta, mas que não tiveram clareza na sua conduta doutrinária. E vou repetir de novo essa frase: é uma doutrina dura de engolir mesmo, difícil de engolir, mas é a verdade.
Ela pode até ser amarga no ventre, mas é doce na boca, naqueles que proclamam. Mas é amarga naquele que recebe. E precisa nos quebrantar mesmo. E as pessoas têm que aprender e saber que elas não são boazinhas, são pecadoras e são maus mesmo, são más. Conforme fala em Romanos 3, estou sempre citando também aqui. As pessoas não querem Deus. E se Deus não for atrás delas, elas nunca vão para Deus. Nós nunca vamos para Deus se Ele não vier até nós. O Redentor e a redenção que é Cristo, que estou dizendo agora aqui, Ele fez e veio até nós. E observe, perdoa todos os pecados. E não é aquela questão que você... E agora eu pequei, e agora eu falei, e agora eu perdi a salvação. Agora, imagina se fosse assim o livro da vida. Ia ter tanto borrão lá, gente. No livro da vida, fulano e tal. Ih, paga. Não, assina. Ih, apaga. E num dia só, quantas vezes você e eu não pecamos, queridos? Não vivemos uma vida de pecado. Mas nós pecamos porque nossa conduta nós estamos no corpo do pecado ainda. Nós temos uma vida liberta pelo Senhor das trevas para o reino do Filho do seu amor, e eles conhecem nossa estrutura, lembram-se que somos pó, e tem nos dado graça de caminharmos e nos perdoa todo o pecado original e o pecado atual, porque nós somos pecadores. Ah, então quer dizer que eu posso pecar à vontade? Se você quer pecar à vontade, tem um sinal aqui que você não nasceu de novo. Se a pessoa, não, eu quero então, já que eu sou eleito, eu sou lavado e remido, eu vou pecar, Então você nunca nasceu de novo, porque as pessoas que nascem de novo, elas são eleitas pelo Senhor e são predestinadas para serem santos, para ter uma conduta santa. Pecamos e erramos sim, claro, evidente, porque estamos no corpo de pecado. Vou falar mais um pouquinho daqui a pouco. Mas observe, olha só comigo aí, Tito 2,14. Tito, capítulo 2, eu vou pegar do 11 em diante. Tito 2, do 11 até o 14. Olha o que diz. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. A graça, nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, olha bem, renegada a impiedade e as paixões mundanas, neste mundo, de forma sensata, justa e piedosa, aguardamos a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir e nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Zeloso, né? Algumas versões falam assim, de boas obras. Então ele purificou um povo seu, ele purificou. Então não tem borrão no livro da vida. E quando eu for falar, eu quero falar em breve, talvez a partir da semana que vem, não vou garantir isso, mas eu estou estudando e preparando para fazer uma série sobre os decretos eternos de Deus. Explicar mesmo e falar sobre o infra e supralapsarianismo, explicar essas coisas, como que alguém é salvo, como é que não é salvo, como é que foi, quem decretou, por que não apaga do livro da vida, por que apaga? Vocês já viram, eu também, inclusive já fiz a oração. Quando alguém quer reconciliar com Jesus, eu venho aqui na frente. Eu estava tanto tempo, eu afastei, agora eu quero reconciliar. E eu fiz isso, irmãos. Irmão fulano, você reconcilia? Eu reconcilia. Aí eu orava, Senhor Deus, reescreve o nome do fulano das quantas no livro, e falava o nome inteiro, né? Como se Deus não soubesse. Reescreve o nome da livro. Não, Deus escreve, já escrito. Quando é que Deus escreve? Quando eu for falar sobre os decretos eternos, eu vou falar isso daí. Amém? Mas hoje não dá tempo, senão vamos para longe. Olha bem, então ele purifica para si um povo seu, zeloso e de boas obras. Observe. Olha comigo. Efésios 1:14. São muitos versículos aqui, mas eu vou tentar dar uma enxugada aqui. Efésios 1:14. Efésios 1:14. Não. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da propriedade em louvor da sua glória. Ora, fomos resgatados do império das trevas e estamos no reino do Filho amado. E o Espírito que Ele coloca em nós, que está habitando em nós, a igreja do Senhor, é o selo. Você vai olhar isso lá no versículo 13.
Você vai ver que a eleição e a predestinação é de antemão, no verso 4, verso 5, aqui de Efésios. E você vai ver o 13 e o 14. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Então, selados todos quanto foram libertos, aguardando, isso aqui é um penhor. Não sei se vocês já empenhoraram alguma coisa. Aí eu preciso de um dinheiro e não tem. Aí você vai no banco de penhores, vai lá, leva lá um relógio de ouro. Né? Leva lá. Quanto vale? Vale chutar aqui, né? 30 mil reais. A pessoa fala, eu te dou metade, dou 15. Aí o cara está precisando de dinheiro. Você tem tanto dia para resgatar esse dinheiro, esse seu relógio. Ele leva o dinheiro, faz o que tem que fazer, levanta mais dinheiro, vai lá e resgata o seu relógio. Está aqui os 30, ou sei lá como é que é o negócio, e pega de volta. Se ele não for, perdeu. Saiu por metade do preço, perdeu o relógio. Ficou com uns 15, mas deixou 15 lá, enfim. E esse resgate que ele faz, ele nos resgata do império das trevas, e o penhor do Espírito está em nós quando ele voltar. Os que têm o selo do Espírito, que não têm o selo da besta, a marca deste mundo, do pecado, da comunhão com as trevas, esses vão ser definitivamente levados para a presença santa do Senhor. Agora, deixa eu só falar uma coisa aqui interessante que Cristo faz quando ele veio resgatar muitos. Ele faz uma libertação do pecado, e nós temos aqui culpa, poder do pecado, punição, né, penalidade, a presença do pecado. Eu disse agora há pouco, nós continuamos pecando porque somos pecadores, mas não somos mais condenados como pecadores porque nós estamos em Cristo. Romanos nos informa isso, 8:1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, nós somos pecadores porque nós pecamos porque somos pecadores, mas não estamos mais na condenação de um ímpio pecador porque cremos no que Cristo fez no Calvário. Pelos méritos de Cristo somos salvos, lavados, redimidos, remidos, resgatados, ponto. Agora observe, a culpa e a penalidade do pecado, Jesus Cristo resolve com a justificação. Romanos 5, verso 1, Romanos 6, verso 1, né? Nós somos justificados. A questão da contaminação e do poder, nós vamos buscando diante de Deus em santificação. Quanto mais comunhão com Cristo, comunhão com a palavra, comunhão com a igreja, vivência com o Senhor, quanto mais você entende a obra de Cristo no Calvário, aquele que no nosso lugar, não só por nós, mas substitutivamente no nosso lugar. Quando você olhar para Cristo na cruz, você imaginar Cristo na cruz, você imagina ali, era eu que estaria ali, então eu estou ali mesmo em Cristo. Na verdade, ali está sendo crucificado o meu pecado, a minha vida de pecador. É uma morte substitutiva. Quando eu olhar para isso, eu vou viver uma vida de santidade, de santificação para Deus. Eu vou querer viver uma vida mais de plena comunhão com o Senhor, de agradar, buscando agradar a Deus. Então a culpa e a penalidade, justificação, a contaminação e o poder do pecado com a santificação e a presença do pecado, que ainda existe. Ainda existe. Na presença do pecado vai ser resolvida quando Cristo voltar e nós fomos glorificados. Porque sempre a gente fala da glorificação de um corpo de glória, pensando, qual é a primeira coisa que as pessoas pensam num corpo de glória? Talvez uma das primeiras coisas. Se for magro, vai dizer assim, não vou mais ficar doente. Pressão alta, diabetes. Se for gordo, vai pensar assim, posso comer à vontade e não vou engordar mais. É um corpo de glória, um corpo sem defeito, um corpo sem pecado. Claro que essas coisas são verdades que estão inerentes ao corpo de glória, mas a maior de todas as alegrias, né, nós não conseguimos imaginar aquilo que o ouvido não ouviu, o olho não viu, não subiu o coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam, coisas tremendas, mas a maior alegria de todas, que deve encher nosso coração, que deve inundar nossa alma, é de estar em plena comunhão com Deus, eternamente. Aí só entender, meu Deus, sabe, coisas que nós não conseguimos compreender, coisas que a nossa mente, porque nós temos uma mente que caiu, o homem caiu. Então a mentalidade, a capacidade de compreender, por isso que Paulo orou aqui, nós lemos um pouquinho o versículo
13, antes dos 13, o 9, 10, 11 ali, Paulo pede que eles sejam cheios do conhecimento, cheios do entendimento espiritual, no conhecimento de um saber espiritual, porque a mente humana caída, ela não tem um raciocínio como tinha, não consegue entender como entendia. Mas nós vamos ter essa plenitude com Cristo, uma glória, e veremos Ele como Ele é, face a face. Não vai ter doença, claro, não vai ter dor nem doença, as lágrimas vão ser enxutas, mas essa situação do pecado resolvida com Cristo fazendo isso na cruz do Calvário. Olha comigo, Atos 20 e 28. Atos 20, 28. Diz assim. 20, 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então Cristo comprou a sua igreja, os eleitos que ele compra é a sua igreja. Ele comprou a sua igreja com o seu próprio sangue. Olha só, 1 Pedro 1, 18. 1 Pedro 1, 18. Olha só o que diz a palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 1, verso 18. Diz assim a palavra do Senhor. É bom quando você tem aquele, como é que chama? Notebook, não. Como é que chama aquele negócio lá? iPad. iPad é bom que você deixa os versículos tudo montadinho, né? Deixa ali só citando e tal, né? iPad. Então, iPad para Jesus, me abençoar com um, aí fica mais fácil para a mensagem ser mais rápida. Mas graças a Deus que me dá habilidade para achar aqui, né? O que eu falei? 1,18, né? Foi 18. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade e julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados. Olha bem, não foi com coisas que perecem, perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vossa vida inútil que seus pais lhes legaram. 19. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula. Então essa redenção não foi feita com ouro nem com prata, conforme nós falamos agora há pouco lá em Salmo 49, 8. O preço da redenção é caríssimo. A redenção é eterna. Olha comigo Hebreus 9, 11 e 12. Hebreus 9, 11. Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Amém, meus irmãos? Eterna redenção. Então ele libertou do império das trevas e nos remiu dos nossos pecados, promoveu uma redenção eterna. E essa redenção não acaba. Em João 5, 24, ele diz assim, chega um tempo, já chegou esse tempo, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem, viverão. Não vão entrar em condenação, terão vida eterna. Queridos, quando nós olhamos para a questão, eu até vou falar mais quando for falar sobre os decretos eternos, nós olhamos aquele quadro. Criação, queda, redenção e consumação. Sempre estou citando também aqui, criação, queda, redenção e consumação. Nós observamos que lá em Gênesis 3,15, já foi dito pelo Senhor que ele, da semente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. Já foi dito ali, já foi dado ali uma certeza de que haveria alguém que ia ser o Redentor, que ia esmagar a cabeça da serpente. E quando olhamos para essa passagem toda, vamos lá para o livro de Apocalipse 13, 8, onde diz a palavra do Senhor que as pessoas adoravam a besta, menos aqueles que tinham o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde o princípio. Então é algo que não é algo assim... Deus tinha um plano B, tinha uma carta na manga.
faz parte de um decreto, faz parte de um processo. Lembra que eu falei agora há pouco? Essa doutrina da redenção faz parte de um conjunto de algo maior, que está dentro dos decretos eternos de Deus, e nada, absolutamente nada, vai deixar de acontecer segundo os planos de Deus. Observe comigo aí Isaías 46:10. Isaías 46, versículo 10. Diz assim a palavra do eterno Deus. Isaías 46, 10. Olha só o que diz. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé, e farei toda a minha vontade. Então nós olhamos dentro desse contexto menor aqui, para um contexto maior, que são os planos eternos de Deus, em qual ele preparou o cordeiro que seria morto. E lá em Romanos 4, verso 15, diz a palavra do Senhor, que ele chama a existência as coisas que não são, como se elas já fossem. Então, por que eu estou falando isso? Porque nós podemos olhar para uma redenção eterna, para um redentor eterno, para uma situação em que você é liberto, mas não é só liberto, você é liberto. Você já viu alguém ser liberto de uma prisão e ficar na rua? Ele é liberto e é levado para algum lugar. Pelo menos deveria ser assim. É liberto e vai para a casa do pai, para a casa da mãe, para a casa de alguém. Jesus liberta das trevas e transporta para o reino do Filho do seu amor. Então nós somos libertos do pecado, libertos do mal, libertos das forças ocultas, das trevas. O Senhor Jesus resolve a situação do pecado, Ele nos liberta e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. E esse projeto, ninguém vai mudar. É um decreto do Senhor Deus. Eu disse agora há pouco, faz parte de um conjunto maior, de uma doutrina sublime, como disse João Calvino, né? Terrível doutrina. Não é tão difícil de entender, mas é difícil de engolir. E as pessoas ficam ali, não, ele salvou, mas onde eu vou agora? Você não fica jogado ao esmo. Você é salvo e guardado em Cristo. Você é salvo e está nele. Observe, para nós concluirmos aqui, sendo resgatado por Jesus, mediante o alto preço do seu sangue precioso, tributemos eternos louvores ao Senhor. O que vamos fazer agora, queridos? Nós somos salvos. Porque, olha só, Leandro, eu ia falar aqui, minha mente deu uma escapada aqui, eu voltei. Você é salva, é liberta, e é levada para algum lugar. É isso que eu ia falar. Só que tem gente que diz que é liberta, mas volta de novo. É liberto, mas volta de novo. Vai imundice mesmo. A porca lavada voltou para o lamaçal. O cachorro voltou para o vômito. Mas Jesus não faz isso, ele liberta mesmo. Aquilo é uma impressão, ele pensa que tem. É claro, há pessoas libertas pelo sangue lavado, remido, que caem da graça. E pecado sério. Mas ele é agraciado por Deus, e Deus não vai perder ele. Jesus disse, nenhuma das ovelhas vai se perder, ninguém arranca da mão do Pai. Ninguém. Mas há pessoas que estão aqui com a Bíblia e gostam, até acham interessante, cooperam e tudo, mas constantemente voltam, constantemente estão lá. Jesus não faz isso, ele não liberta para ficar largado, ele liberta para ficar nele. Olha só, os louvores que nós temos que tributar a Cristo, Apocalipse 5, 9. Olha só o que diz Apocalipse 5, só versículo 9. Você lê tudo, é um louvor extraordinário diante do Senhor. Apocalipse 5, 9 diz assim: digno és de pegar o livro, né? E cantavam um cântico novo dizendo, digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituísse reinos e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então ele é digno, nós vamos ter que louvar ele, adorar ele, porque não nos libertou apenas e tão somente, ele libertou pagando um preço alto, altíssimo. 1 Pedro 1, 18. E além de libertar e pagar o preço, ele nos coloca nele. E aqui eu concluo, e a aplicação que eu faço em Colossenses 3. Vai lá comigo. Minha conclusão. Vamos adorar a Deus porque nos libertou, irmãos. Somos libertos do pecado, do poder do pecado, da ação do pecado. Ainda erramos, ainda pecamos, mas Ele não nos deixará no pecado. A redenção é plena, é caríssima. E é no seu sangue precioso. Colossenses 3, 1. Colossenses capítulo 3,
versículo 1 em diante. Diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, lembra agora há pouco eu falei? Conhecer o poder da ressurreição de Cristo. Agora veja bem, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que estão aqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Lembra? Liberto não fica largado ou não, liberto fica em Cristo. Não tem esse negócio, você me conhece, eu sou fraco, Você não é galinha de Angola, filho. Aí em Angola que fica, tô fraco, não é? Nós somos pecadores, somos fracos mesmo. A força que tem é de Deus, o poder de Deus. Não foi assim que nós lemos? Não lemos aqui em Colossenses 1 e 11? Paulo orando para que eles conhecessem o poder de Deus. E esse poder nos libertou de um império das trevas. E esse poder que nos liberta não é para nós ficarmos no pecado das trevas, é para nós termos comunhão com a luz. Porque se nós dissermos que nós somos da luz, que temos comunhão com luz e praticamos as coisas das trevas, nós somos enganosos, somos mentirosos. Olha bem, verso 3. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês sabem, vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas, passado. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão ou incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Amém? Vamos parar aqui. O que é uma redenção? É um resgate. Cristo pagou o resgate para nos arrancar do império das trevas. Nos transportou para o reino do Filho amado, em quem temos a redenção e a remissão dos pecados. Somos perdoados do pecado e dos pecados. Quando eu falo do pecado que foi depositado na nossa conta por causa da queda de Adão, o cabeça da raça. E esse pecado passou a nós. Romanos 5,12. Por um homem entrou o pecado no mundo. O pecado passou para todos os homens. Todos morreram, todos pecaram. O salário do pecado é a morte. E tinha que ser pago. E Cristo pagou o salário da morte, do pecado, que era morrer. E morreu. Agora, estamos ressuscitados com Cristo. E se somos ressuscitados com Cristo, diz Colossenses 3,1, pense nas coisas do alto e tenha uma vida para o louvor da glória de Deus. Amém? Vamos orar?